O ano de 2024 está sendo marcado por grandes superlativos dentro do gênero do terror. A gente já teve o filme mais perturbador do ano com Longlegs, tivemos o filme mais bizarro do ano com A Substância, e agora chega aquele que está com a pecha de ser o filme mais violento do ano, que é Terrifier 3. Será que é tudo isso mesmo? Vamos dar uma conferida aqui nos lançamentos do Cinepod. Terrifier 3, do diretor Damien Leone, conta a história de Art, um palhaço assassino e sádico que sai matando um monte de gente no dia do Natal. Em resumo, é isso. Vamos só contar um pouquinho como que o Art chegou até onde ele está nesse momento. O Art é uma figura criada pelo diretor e roteirista Damien Leone, que vem aparecendo já na mídia há cerca de mais ou menos uns 15 anos em algumas antologias, em curtas. Ele é um cara que insistiu tanto, que ele acreditava tanto na força da sua criação, que ele conseguiu lançar um longa-metragem em 2016, que ainda ficou muito restrito ao nicho dos fãs de terror gore. O que é gore? Quando você tem aquele sangue, vísceras, aquela violência bem explícita, além do que você está acostumado normalmente. Então, esse filme de 2016 fez um relativo sucesso, mas ainda estava dentro de uma bolha muito específica. Em 2022, ele lançou Terrifier 2, que é um filme que conseguiu sair fora da bolha e se tornou um grande sucesso. Ele custou pouco mais de entre 300 e 400 mil dólares e faturou mais de 30 milhões, o que é um resultado muito bom para um filme de terror tão explícito quanto o Terrifier. E agora, obviamente, com o sucesso do anterior, o diretor Damien Leone conseguiu um orçamento melhor e chegou agora no Terrifier 3 com um orçamento de pouco mais de $1 milhão, mas que já faturou mais de 40 milhões de dólares. Isso só nos Estados Unidos, porque ele agora que está sendo lançado em outros países por motivos do Halloween, né? Está estreando aqui no Halloween, inclusive. Então agora que ele está sendo lançado em outros mercados. O filme ele é tão violento, ele foi considerado uma coisa tão fora da curva que ele inclusive saiu fora do sistema de classificação americano, que tem o NC-17 e o R. Normalmente o R é quando você tem filmes que são de caráter muito explícito, e o NC-17 é que ninguém com menos de 17 anos pode ver o filme sem os pais. O Damien Leone saiu fora desse circuito de classificação. Então o filme ele está sendo considerado, que já é um ganho, né? Ele está sendo considerado um filme tão violento que ele nem sequer entrou nesse patamar de censura. Tem ainda a questão de marketing do filme, que foi muito bem feita. A gente sabe que toda vez que sai um filme de terror é aquela história, nossa, pessoas passaram mal, pessoas desmaiaram e blá blá blá. Isso foi feito no 2, na verdade. Só que agora no 3 o Damien Leone foi mais esperto. O que ele fez? Ele filmou a reação das pessoas nas salas de cinema. Então é um festival de um monte de gente fazendo assim, falando, meu Deus, não, eu não quero ver isso. E que deu muito certo, porque chamou muito a atenção das pessoas para esse filme, né? Que, na prática, não tem muita história, é basicamente o Art estraçalhando diversas pessoas ao longo de 2 horas. A história se passa 5 anos depois da trama original, no qual a gente tem a personagem da Sienna, que é interpretada pela Laura Lavera, que foi a Final Girl do filme anterior, e que agora, 5 anos depois de ter passado um tempo no hospital psiquiátrico, volta para passar o Natal na casa dos tios. Por coincidência, o palhaço Art também resolve reaparecer 5 anos depois. O Damien Leone ele não faz a menor questão nem de contar, criar algum tipo de narrativa do que aconteceu nos últimos 5 anos. Não, ele faz um flashback mostrando como que ele conseguiu ressuscitar depois de perder a cabeça, literalmente, no filme anterior. Ele vai parar numa casa com uma das vítimas do filme anterior, que agora faz par com ele, a Victoria, tá? E os dois simplesmente hibernam. Realmente, os dois hibernam por 5 anos, até que eles são descobertos por uma dupla de trabalhadores que estão querendo demolir o local, e eles resolvem acordar e voltar a fazer os seus crimes. É muito interessante, inclusive, que a primeira sequência do filme, que é passado na noite de Natal, ela não tem absolutamente nada a ver com o restante do filme. É como se fosse quase um filme do 007, ou seja, eu vou botar o Art cometendo uns crimes aqui, mas eu não vou nem me tocar dessa parte depois. Enfim, o palhaço daí ele começa a cometer uma série de crimes. O grande barato do Terrifier
é que, na verdade, o Damien Leone ele não se leva a sério, o que, na verdade, é muito bom, porque se fosse um filme que se levasse a sério, ele seria praticamente inassistível, porque o nível de violência que você tem aqui é uma coisa muito pesada. Mas, por outro lado, eu acho que o Damien Leone, ele nesse caso, ele puxou um pouquinho, mas é mínimo, assim, o freio na questão da violência. Só para você ter a ideia, no filme anterior, no Terrifier 2, você tinha uma cena que era praticamente 10 minutos dele mutilando, estraçalhando uma moça, uma vítima. Né? E aqui não, aqui as mortes são um pouco mais rápidas, mas não que sejam menos violentas. Tá? E o interessante do Terrifier é que o Damien Leone não é que nem, por exemplo, não é uma coisa como Sexta-feira 13, que o Jason saía matando as pessoas pelo meio da casa. Não. Aqui ele estabelece diversos set pieces, que a gente chama, ou seja, ele estabelece sequências completas que vão resultar numa morte bem violenta, bem bizarra e bem gráfica. Então você tem, por exemplo, a morte do Papai Noel, você tem a morte do casal que está no banheiro, você tem a cena dos ratos, você tem diversas cenas que são extremamente pesadas, mas que, por outro lado, elas são fotografadas de forma muito leve. Se você não soubesse que é um filme de terror, você tinha certeza que era um filme de Natal da Sessão da Tarde, porque não é aquela fotografia soturna, aquela coisa meio para acinzentado, um tom pesado. Não, é uma fotografia que ela deixa o filme mais leve, mas não no sentido que ele vá ser menos violento. Na verdade, você tem uma sensação de que nada daquilo é real. O que acho que é o que justamente funciona no Terrifier é isso, ou seja, você fica horrorizado com o grafismo das cenas, mas você não se sente mal em assistir aquilo, porque você sabe que nada daquilo é verdadeiro, nada daquilo é real. Até porque o filme ele trabalha muito numa questão de metalinguagem, que eu acho que poucas pessoas percebem, acham que é só uma gracinha do personagem, mas é quase como uma piscadela para o público dizendo, olha, a gente vai começar uma sequência extremamente violenta, extremamente sanguinária, extremamente sádica, mas você sabe muito bem que tudo isso aqui são efeitos de maquiagem práticos e que não tem ninguém sofrendo aqui por isso. Tanto que sempre, antes de começar qualquer tipo de cena, o Art faz o quê? Ele dá uma olhadinha para a câmera e dá aquele sorriso sacana, avisando, olha, agora eu vou começar. Então, a questão da violência, ela é pesada, eu acho que não é o tipo de filme que as pessoas que estão acostumadas a ver um terror mais leve, um terror mais psicológico, podem ser que curtam, mas se você está disposto a assistir corpos sendo estraçalhados das formas mais criativas e sádicas possíveis, Terrifier vai ser um filme perfeito para você. Em relação à história, na verdade o Damien Leone não sabe contar muita história. Até, de novo, também é uma grande vantagem, porque ele é um cineasta que ele não se preocupa em ficar criando reviravoltas ou surpresas, etc. Não, a história é básica, ou seja, você tem a mocinha e a mocinha vai aos poucos se envolvendo na história do assassino até chegar no conflito final. E é isso, não tem mais nada. Inclusive, tem um momento lá pelo terceiro ato que dá a impressão que o Damien Leone teve que cortar alguma coisa, porque o terceiro ato ele entra de uma forma completamente abrupta. Você está vendo uma história, daqui a pouco corta e já começa o clímax do filme, o que causa um certo estranhamento, mas também, de novo, não é nada que vá afetar a sua experiência. Dessa vez, o Palhaço Art divide o seu espaço com a vítima do primeiro filme, que é a jornalista chamada Victoria, que está meio que fazendo uma duplinha com ele. É nítido que o diretor meio que se inspirou na questão do Coringa e da Arlequina. Ele quis fazer uma dupla de assassino, um casal de assassinos ali, que vai cometendo seus crimes, ou seja, o Art está fazendo as coisas e a Victoria meio que comenta, ou a Victoria está cometendo os crimes e o Art fica ali dando a sua risadinha sacana. Isso talvez não funcione muito bem. Eu acho que o Art é um tipo de personagem que ele é tão icônico, ele funciona tão bem que ele não precisaria ter uma coadjuvante junto com ele. Até porque se o objetivo do Damien Leone era transformar o Art num ícone de terror, isso ele conseguiu. O Art já é tão conhecido e uma figura tão forte quanto, por exemplo, o Mike Myers, o Fred Krueger e o Jason de Sexta-feira 13. Então, eu acho que ele conseguiu o intento dele, que era
sair daquela bolha do terror de nicho, alcançar um grande público e ainda transformar o seu personagem num ícone cultural, né? Mesmo que seja à custa de muito sangue e muitas tripas. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa conversa, curte o nosso vídeo, dá um joinha no canal da Tribuna e até a próxima.